Eu quero cumprimentar a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Hoje nesse vídeo eu estarei falando sobre autoridade espiritual. A verdade que muitas pessoas entendem errado. Eu estarei explicando para você como você cresce na autoridade espiritual e para que essa autoridade serve. E para você que não me conhece, eu sou a missionária Suelen Sena e sempre trago conteúdos espirituais para a sua edificação. Se você está chegando aqui pela primeira vez nesse vídeo, não se esqueça de se inscrever e ativar o sino de todas as notificações. Em Lucas 10:19 diz: Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo não vos fará dano algum. Jesus Cristo já liberou o seu poder de autoridade sobre os seus verdadeiros discípulos. Deus já liberou a autoridade sobre os seus verdadeiros filhos. Agora o que acontece? A autoridade já foi entregue, o poder já foi liberado do céu, mas agora é com você. É você que vai fazer a sua parte, é você que vai buscar este poder que já foi liberado. Muitas pessoas, por falta de entendimento, olham para esse versículo e pensam que todo mundo tem autoridade. Aquele crente que está em pecado tem autoridade espiritual. Aquele crente que é inimigo de Deus tem autoridade espiritual. Todo mundo tem autoridade espiritual porque Jesus Cristo já entregou para todos. Só que no mundo espiritual não funciona assim. Aquilo que foi entregue dos céus, eu preciso fazer a minha parte para poder adquirir aquilo que já foi dado. Jesus deu salvação para todos, mas as pessoas precisam fazer a sua parte, aceitando Jesus, se batizando e seguindo a Cristo, negando a si mesmo e tomando a sua cruz. Então existe a nossa parte. O poder foi dado, a autoridade já foi entregue, os dons já foram liberados, a graça foi liberada. Mas eu preciso me posicionar, eu preciso fazer a minha parte para adquirir este poder. Jesus Cristo já fez a parte dele, se sacrificou, agora é a sua vez de fazer a sua parte. Hoje, quando eu pronuncio a palavra discípulo e filho de Deus, as pessoas pensam que todos os crentes são filhos de Deus. Todas as pessoas são filhas de Deus. Existe uma diferença entre criatura de Deus e filhos de Deus. Filhos de Deus obedecem a Deus. Filhos de Deus obedecem à palavra de Deus. Filhos de Deus, eles fazem a diferença nesse mundo de trevas. Na primeira epístola de João, capítulo 3, verso 8, diz que quem comete o pecado é filho do diabo. E qualquer que é nascido de Deus não peca. Então, os verdadeiros filhos de Deus, os verdadeiros discípulos, andam em santidade. Pois se andar na luz, o sangue de Jesus Cristo vos purifica de todo pecado. Isso está escrito. Então, os filhos de Deus santificam a sua vida. Os filhos de Deus obedecem a Deus e fazem a vontade de Deus. Os filhos de Deus não são inimigos da cruz, não são inimigos de Deus. Aonde a palavra diz que aqueles que amam o mundo e as suas concupiscências, amam a vontade do mundo e as coisas do mundo, essas pessoas são automaticamente inimigas de Deus. Então, como que essas pessoas que amam as coisas do mundo, que são inimigas de Deus, poderão ter autoridade no mundo espiritual? Então, a autoridade espiritual é entregue para aqueles que fazem a vontade de Deus e que buscam a vontade de Deus. Se todos tivessem autoridade, não haveria crentes oprimidos dentro da igreja. Não haveria crentes perturbados por demônios dentro da igreja. Porque está faltando verdadeiros filhos de Deus se levantarem. Está faltando verdadeiros discípulos que fazem a vontade de Deus, que pagam o preço na busca para adquirir essa autoridade que já foi entregue. Existem vários níveis de autoridade espiritual, vários níveis de unção para lidar com cada classe de demônio específica.
Quanto maior for a sua autoridade espiritual, mais classes de demônios irão se sujeitar, mais espécies de demônios, hierarquias de demônios irão se sujeitar. Porque o inferno, os demônios não temem a você, mas sim aquilo que você carrega. Se você carrega a autoridade espiritual, se você carrega uma unção específica, esses demônios vão se sujeitar por aquilo que está em você, que foi entregue por Deus. Então, a autoridade espiritual não é nomeada em minha vida quando eu digo, eu tenho autoridade, eu sou, mas esses sinais seguirão aqueles que crê. Em meu nome expulsarão demônios e curarão enfermos. Jesus está dizendo que os sinais vai acompanhar os verdadeiros discípulos e os verdadeiros servos de Deus que foram chamados para este propósito. Porque Deus não dá a autoridade espiritual para você ficar sentado no banco. Deus não te entrega dons espirituais para você ficar sentado no banco. Deus te entrega autoridade. Deus te entrega dons para você colocar em prática, para você ganhar almas, para você efetuar aquelas coisas que estão destinadas para o seu propósito, a sua missão aqui na terra. A virtude já foi entregue, o poder já foi dado, a autoridade já foi derramada. Deus procura pessoas que querem ter um relacionamento com Ele, ter uma amizade com Ele. Deus procura pessoas que querem fazer a sua vontade. Deus procura pessoas que renunciem tudo, os seus desejos, os seus sonhos, tudo aquilo que é seu, para poder buscar a sua presença intensamente. O poder já foi entregue, mas ainda existe pessoas que não foram batizadas com o Espírito Santo. O poder foi entregue, mas ainda existe pessoas que não têm autoridade espiritual. E isso é culpa do pastor? E isso é culpa de Deus? Não. Por quê? A vida espiritual é algo particular e isso vai depender do seu posicionamento, da sua busca e da sua perseverança em Deus. E agora eu vou explicar para você como que você cresce em autoridade espiritual. Para você crescer em autoridade espiritual, você precisa vencer as classes de demônios. Você precisa vencer o diabo primeiramente, falando de uma forma clara para você entender. Então, para você adquirir essa autoridade que já foi entregue, você precisa vencer as tentações que esses demônios vão colocar diante dos seus olhos. As tentações que os demônios vão colocar na sua mente, no seu coração. E você precisa resistir a essas tentações do pecado para que então o diabo venha fugir de você. E as pessoas que resistem à tentação, você está crescendo mais em autoridade espiritual. Todas as vezes que um tipo de demônio te tenta em alguma área e você resiste àquela tentação, resiste àquele demônio para não pecar contra Deus, você recebe mais autoridade sobre aquele tipo de demônio que te tentou naquela área. Porque vencer o seu inimigo e fazer ele fugir envolve muitas coisas. Quando a gente fala se apartar do pecado, eu não digo somente dos vícios. Eu não digo somente da prostituição. Eu não digo somente do adultério. Eu não digo somente da mentira. Não é somente isso. Viver uma vida santificada, uma vida de relacionamento com Deus é muito mais do que isso. É muito mais do que se afastar de uma prática de prostituição, de adultério, de vício, cigarro, bebidas. É muito mais do que isso. Viver uma vida de santidade, de relacionamento com Deus, inclui muitas coisas. Comportamentos, atitudes, escolhas, as intenções do coração são muitas coisas. Por isso que as pessoas entendem errado esta questão de autoridade espiritual. Vencer as tentações do inimigo, muitas das vezes você pode olhar para aquela tentação que está diante dos seus olhos, que está passando no seu coração, que está passando na sua mente, você vai pensar, é uma coisinha pequena, é bobagem isso. Isso não é o diabo. Mas muitas vezes
O diabo te apresenta coisas que parecem pequenas para que aquele abismo possa chamar outro abismo para sua vida. Muitas pessoas se aparentam ali com uma roupa cristã, com a aparência de crente, mas aquela pessoa não busca Deus, o coração dela não está aberto para Deus. Aquela pessoa só olha o erro dos outros, só procura erros nas pessoas e nunca olha para se converter dos seus próprios pecados e dos seus próprios caminhos. Então, vencer as tentações do pecado é muito além daquilo que você pode imaginar. Vai muito além do que palavras. Você precisa realmente ter o Espírito Santo com você para que você possa analisar a sua vida, examinar a si próprio, para que você não venha cair em tentações. E quando Deus te revela coisas profundas, isso significa que Deus está te dando autoridade em cima daquilo que Deus está te revelando. Então, quando o Espírito Santo te revela coisas profundas, quando o Espírito Santo fala com você, quando o Espírito Santo te dá visões, e essas coisas são coisas profundas que vão aumentar a sua autoridade, Deus está te entregando essa autoridade através dessa revelação, através dessa verdade que o Espírito Santo está falando com você, que Ele está revelando para você. Então a sua autoridade cresce, a sua autoridade aumenta. Então você vai ter uma visão ampla sobre coisas que antes faltava algo para você entender. Coisas que antes você não conseguia enxergar com profundidade. Você vai ter uma visão ampla sobre aquilo, sobre aquele cenário, sobre aquela situação. Então você aprende e coloca em prática essa autoridade através da fé. Então quero estar deixando esse vídeo para a sua edificação. Que Deus abençoe.